Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos los que están conectados todos a través del aqueles satélite Amazonas, que el estão satélite conectados Eutelsat pelo 8, satélite también Amazonas por e pelo internet satélite y demás medios de Eutelsat 8, comunicación, também pela internet e por outros ministros meios de y sus comunicação, congregaciones, y ministros e también un suas saludo muy especial congregações, al misionero e uma saudação Miguel muito Bermúdez especial Marín. ao missionário Miguel Hoy Bermudes viernes 3 Marim. de Hoje, mayo de este sexta-feira, año 3 de maio deste ano de 2024, tenemos como 2024, tema temos la como segunda tema a segunda dispensación, dispensação, la conciencia, a que fue consciência, predicado el 14 de marzo que foi del pregada em 2015 14 de março de en 2015 Lumbre, em Paraguay. Lumbre, no Él usó allí la Paraguai. Ele escritura de usou aí a Efesios, escritura de Efésios, capítulo 1, verso 3 capítulo al 1, 4, versículo 3 até o 4, en donde nos dice: onde nos diz: Bendito sea el Dios y Bendito Padre de seja o nuestro Deus e Señor Pai de nosso Jesucristo, Senhor que nos Jesus Cristo, bendijo que con nos toda abençoou com toda bênção en espiritual los lugares nos celestiales lugares celestiais em Cristo. en Cristo, Em según nos Cristo, escogió en Él, conforme nos antes de la escolheu fundación nele del antes da mundo, fundação do para que mundo, para que fuésemos fôssemos santos santos e sem delante mancha de Él, diante dele, en amor, em amor, para havendo-nos ser predestinados para suyos, ser adotados por medio de filhos seus Jesucristo, através de según el Jesus puro Cristo, afecto de su segundo o voluntad, puro afeto para da sua alabanza vontade, de la para gloria de louvor su da gracia, glória da con la sua cual graça, nos hizo aceptos pela qual en el nos fez amado, aceitos en no quien amado, tenemos em quem redención temos por su redenção sangre, pelo el seu perdón de sangue, o pecados, perdão de según la pecados, riqueza de su gracia, segundo que as hizo riquezas de sua sobreabundar graça, para que con fez nosotros en sobreabundar toda para sabiduría conosco e em toda inteligencia, sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua según su vontade, beneplácito, segundo o seu el beneplácito ou cual se vontade, había ele o qual propuesto en tinha sí mismo proposto em si de mesmo de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, assim as que estão no céu como as que estão na terra. Dispensação do cumprimento, e aí ele escreve a eternidade, do lado esquerdo escreve de dispensação, ele escreve abreviado, DISP, que é dispensação. E nesta outra Bíblia, nesse mesmo versículo 10, desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. No versículo 7 também tinha desenhado uma estrela de Davi. Nele em si mesmo tivemos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade, a fim de que sejamos para louvor de sua glória, nós os que primeiramente esperávamos em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra de verdade ou da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que são o penhor da nossa herança até a redenção da posição adquirida para louvor de sua glória. A segunda dispensação, a consciência. Podem assentar-se, por favor. Nos fala na mensagem de uma saudação que ele pregou, o nosso irmão William Souto Santiago pregou no dia 22 de junho de 2008, uma saudação a Villahermosa, no México, nos falou: sabemos que tudo vai terminar ou finalizar com uma carpa, uma tenda gigante, uma carpa catedral que foi vista pelo reverendo William Branham. E aí estará a manifestação, plena manifestação de Deus, chamada de a terceira etapa pelo reverendo William Branham. E daí, nós já sabemos que não haverá nada mais para se fazer na terra depois disso, depois do cumprimento da manifestação de Deus em toda a sua plenitude, depois vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, para ir com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Agora vejam que depois de toda essa manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, que vem a ressurreição, mas há eventos ou acontecimentos aí que ocorrem ou acontecem para que a ressurreição se realize, aconteça, e essa ida até a sexta dimensão, onde Apocalipse 11 estará em cumprimento, em pleno cumprimento, e nos diz que no fim do seu ministério a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá, os matará. Agora vejam que tudo isso acontece logo após o cumprimento dessa manifestação, do cumprimento da visão da carpa da tenda. Não pode
haver ou existir uma ressurreição sem o cumprimento da visão da carpa. E não pode haver uma ressurreição nem transformação sem o título de propriedade estar no meio da sua igreja. É por isso que, neste tempo final, é que vai acontecer a ressurreição e a transformação. E é que ele vai ir para a sexta dimensão e recolher os que estão na sexta dimensão, tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Todavia, ainda não se cumpriu essa ida desse ministério em quem ou no qual Deus estaria operando esse ministério de Moisés e Elias, ir até a sexta dimensão e trazer, depois dos 3 dias e meio, trazer os que estão por lá. Neste tempo final, no fim do tempo, isso se cumprirá. Existirá um mensageiro que cumprirá isso. Agora, se a visão da carpa, da tenda, o irmão Branham viu pregação nela, viu chamadas ao altar, viu uma fila de oração e viu o ministério operando lá ou aí, e vemos hoje o cumprimento do que foi visto, de que no meio da igreja estaria uma grande carpa catedral onde o povo estaria trabalhando para que ela surgisse, Deus ou aparecesse, e Deus estaria dando a fé de rápido, e nós estamos vendo que essa etapa, essa fase está sendo cumprida, pois, ora, automaticamente nós já podemos identificar também o instrumento, o povo, o lugar e tudo isso, porque é o tempo de ver cara a cara, face a face, tudo que foi refletido, representado e visto em sonhos e visões. Agora todos nós estamos vendo isso feito uma realidade, essa promessa feita uma realidade. E vejam que depois dessa manifestação é que vai acontecer a ressurreição. É por isso ou por causa disso que quando ele aqui continua dizendo, por isso, olhem, por isso é tão importante trabalhar para o cumprimento dessa visão. Pois, se essa carpa catedral foi vista pelo reverendo William Branham, a quem Deus trasladou para o último dia, ao dia posterior, então tem que haver um ministério com um povo que esteja trabalhando nesse projeto. Agora olhem, ele foi transportado, trasladado para este tempo final. E vejam vocês aqui, na página 469, trasladado pode ser transposto, onde nos diz, aqui em cima no princípio do parágrafo, nos diz, ou da página, e vocês notaram que eu falei que um desses anjos era muito diferente, pareceu muito diferente dos outros, estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima, e aquele que estava do meu lado contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era muito mais brilhoso e significava muito mais para mim do que os outros. Lhes falei que tinha o peito assim, robusto, tufado, e estava voando para o oriente. Aí do lado direito ele escreve leste. Lhes falei que também, lhes disse também que ele me levantou, me elevou. Vocês se lembram disso? Escreve Moisés levantou a Elias. Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo. Era o que tinha o 7º selo. E escreve Moisés e Elias têm a segunda vinda de Cristo. E isso eu tenho mantido como uma pergunta ou indagação na minha mente por toda a minha vida. E ele escreve em pergunta, quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Em forma de pergunta, escreve nosso irmão William. Amém. Os outros selos significaram muito para mim, certamente, mas vocês não imaginam o que tem significado este 7º. E escreve a segunda vinda do Senhor. Por uma vez em toda a minha vida eu tenho orado e tenho clamado diante de Deus, e depois destas últimas reuniões em Phoenix, Arizona,
No mês de janeiro, as pessoas que vivem lá, lhes pode falar sobre isso, lhes podem dizer, eu passei e fiquei muito tempo nas montanhas e um certo dia eu me levantei bem cedinho e fui até o Canyon Sabino. E lá tem montes grandes e perigosos. Ao subir pelo caminhozinho a pé, a pessoa se acha ou encontra uma divisão, uma bifurcação no caminho. Por um lado, a pessoa chega até lá em cima no Cerro do Limão, que é uma viagem de uns 50 quilômetros. E lá tem como 9 metros de neve por certos lugares neste tempo do ano, nesta estação do ano. Então lá eu estava bem cedinho lá, antes do amanhecer. Antes do amanhecer. Ele foi até lá, caminhando por este caminhozinho, ou pequeno caminho. Caminho estreito, tirando pedras dos caminhos, arredando as pedras do caminho, eu me senti guiado em andar por este outro lado. E andar por aí eu achei umas pedras tipos riscadas gigantescas que mediriam mais de 100 metros de altura. E lá entre essas pedras eu me ajoelhei. E eu pus esta Bíblia e este caderno do meu lado e falei, Senhor, Deus, o que significa esta visão? Significa a minha morte? Vocês se lembram que eu lhes falei que possivelmente fosse a minha morte, porque a explosão era tão forte que parecia que iria me partir. Quantos se lembram de quando eu lhes contei essas coisas? E eu pensava que possivelmente fosse a minha morte. E lá no quarto eu falei, Senhor, o que é isto, Senhor? O que significa isto? É a minha morte? Se for assim, então tá certo. Eu não falarei isso para minha família. Deixa eu ir assim, dessa forma, se a minha obra terminou. Mas vocês também se lembram que eu lhes falei que ele me deu um testemunho de que não era isso, senão que, pelo contrário, era uma outra parte adicional ou a mais da minha obra, adicional de minha obra. E aí ele escreve outra parte adicional da obra ou ministério do irmão Branham. É igual da noiva. E desenha uma pedra angular, as eras e onde diz outra parte adicional da minha obra, aí ele sublinha e circula isso, e daí outra parte, uma flecha para a parte da brecha entre a pedra angular e as eras, apontada para essa parte da brecha, uma seta. Ou seja, aí nesse espaço, o intervalo, onde aí já está precursando, anunciando, vejam, onde ele nos selos, no livro de citações, nas eras, nos fala do fundamento, para que alguém mais suba nele, no fundamento, e que também ele, como João Batista, foi enviado ou tinha sido enviado para precursar a primeira vinda do Senhor, a sua mensagem precursaria a segunda vinda. Agora vejam que ele estava colocado ou posicionado numa outra parte adicional da obra ou ministério, e vejam vocês que também foi mostrado quando foi colocado mais acima, nesse lugar onde ele estava olhando para dentro da cortina do templo, por dentro da cortina do templo, olhando para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. E aí estava observando, olhando os dois querubins de madeira de oliveira, forrados ou cobertos com ouro, os quais cobriam as suas asas, cobriam por cima do propiciatório, e as outras asas dos dois querubins tocavam as extremidades do lugar santíssimo, uma extremidade e a outra extremidade do lugar santíssimo. Tudo isso, o irmão Branham esteve vendo tudo isso nessa visão. Ao ser transportado para esse lugar, ele já estava colocado
em um lugar que ele podia ver. Vejam, desde a sexta dimensão se vê para cá. E quando ele olha, e o anjo lhe aponta, lhe mostra, está lhe apontando, assinalando o lugar santíssimo da etapa da Era da Pedra Angular, no meio do povo da noiva. Neste planeta Terra, na realidade, a realidade do cumprimento desse templo espiritual. E ele aqui nos está dizendo que essa outra parte adicional da obra, a qual ela é e foi precursar a segunda vinda do Senhor. E ele continua dizendo aqui, o Pai Celestial sabe que isto é verdade, tal como vocês viram estas coisas acontecer, esses anjos desceram e vindicaram, confirmaram cada palavra como, cada mensagem como a verdade. Então a pessoa sabe se é de Deus ou não. Lhes foi predito por uma visão, mas eu não lhes podia dizer isto até ter terminado o culto, porque me foi proibido. Lhe foi proibido para ele ou a ele falar disso, porque ele tinha dito, o anjo tinha dito para ele, disto não dirás nada para ninguém. Agora, vejam o que continua dizendo aqui o nosso irmão William diz. Vamos voltar a ler esse paragrafinho. Por isso é tão importante trabalhar para o cumprimento dessa visão, pois se foi vista essa carta catedral, tenda catedral pelo reverendo William Branham, quem Deus transportou, trasladou ao último dia, então tem que ter um ministério com o povo que esteja trabalhando nesse projeto, porque não era uma carpa, uma tenda do reverendo William Branham, senão que era de outra pessoa, que tinha um ministério no qual a presença de Deus estava em toda a sua plenitude nesse ministério. E o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também se moveu até essa carpa e para o pequeno lugar, a esse quartinho pequeno, onde ele diz que estava falando com alguém mais acima de onde ele estava. Veja, passamos para 471 do livro dos selos, onde diz, como na metade da página, um pouquinho mais abaixo, então me elevou e me colocou no lugar muito alto, onde tinha uma reunião, parecia uma tenda, uma espécie de catedral. E eu olhei, e para um lado assim, parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais lá acima, e escreve Quinta Elias, oitava era de onde eu estava, sétima era. Foi voando de onde eu estava e foi repousar sobre a tenda, e disse, eu te encontrarei aí ou lá, isto será a terceira etapa, e tu não falarás isto, não dirás isto para ninguém. Aí aquele escreve que a luz estava falando com alguém, com um profeta ou a um profeta, e escreve, aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular, apontada para a pedra angular. Agora vejam que ele viu que estava falando, a coluna de fogo estava falando com alguém, aquele que Deus estava operando o ministério de Moisés e Elias aí nesse momento. Continua dizendo o nosso irmão William, assim que podemos ver qual vai ser a culminação, a finalização da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, para então ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. A segunda dispensação, a consciência. Ficamos de pé e escutemos este tema, o qual ele contém muitas coisas importantes, as quais nos abrem mais ou muito mais o quadro do que está acontecendo neste tempo final no meio da igreja. O que é que está acontecendo? Está acontecendo o cumprimento dessa visão.
a segunda dispensação, a consciência. Deixamos conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.